Fala, otaku! Bem-vindo ao nosso canal. Aproveita aí e vai metendo o dedo no like, porque vamos falar de One Punch Man. Pessoal, aconteceu de novo. Vai rolar mais um redraw em One Punch Man. Isso já aconteceu várias vezes. Como você deve saber, é bem comum o Yusuke Murata redesenhar capítulos do mangá para melhorar os desenhos, corrigir erros de continuidade ou para fazer ajustes na história de acordo com o que o One, o autor da obra, acha mais interessante. Porém, dessa vez o buraco é mais embaixo, pois o Murata descartou todo o arco da Vila Ninja, voltando para o capítulo 195 do mangá. Ou seja, toda a luta que rolou entre Blast e Void deixou de ser canônica e está sendo refeita do zero. Inclusive, aquela cena top do Saitama segurando o corte dimensional com os dedos também deixou de ser canônica. Não sabemos ao certo o que será mudado e reaproveitado. Em resumo, vai ser um ano de mangá jogado no lixo, para desespero de muitos fãs que não aguentam mais esse arco. E vale ressaltar que essa será a terceira versão desse capítulo, que já havia sofrido o redraw anterior. A impressão que dá é que estamos numa espécie de loop infinito e que o mangá não sai do lugar. Inclusive, alguns fãs de One Punch Man teorizam que essas mudanças na história são realizadas por God, para alterar a realidade de acordo com a sua conveniência. Na minha opinião, esse arco dos ninjas já deu o que tinha que dar. Mas vamos dar um voto de confiança para o autor da obra e torcer para que essa nova versão seja muito melhor que a anterior. Pelo menos uma boa notícia é que a qualidade das imagens do mangá estão melhorando. Ou seja, Yusuke Murata está caprichando nos desenhos, como ele fazia no arco da Associação de Monstros. Ok, mas vamos ao que interessa, que é a análise do mangá redesenhado. Na terceira versão do capítulo 195 do mangá de One Punch Man, na capa do mangá vemos Fubuki com o vestido preto e a silhueta de uma cobra em seu corpo. E ao fundo da imagem vemos Saitama, vestido como encantador de serpentes, tocando uma flauta. Recapitulando a história, o reencontro entre Saitama e o Blast aconteceu após aquele confronto amigável entre Saitama e Flash. Depois da luta entre os dois, eles reencontraram Manako e a alimentaram, e em seguida eles foram ao encontro de City na tentativa de contatar Blast. Eles não estavam muito esperançosos, pois Blast é muito ocupado. Porém, eles deram muita sorte, pois o Blast estava na sala do City. Ao ver o Blast, o Flash fica nervoso e avança de maneira imprudente nas costas de Blast e pergunta o que aconteceu na luta contra God. Porém, imediatamente, o Blast se movimenta ainda mais rápido que o Flash, ficando nas costas do ninja loiro e diz que estava prestes a explicar o que aconteceu. Esses movimentos foram tão rápidos que os personagens causaram uma enorme bagunça na sala de City, que pede para eles não destruírem a sua sala. E Saitama diz que é a segunda vez que o ninja loiro faz esse tipo de coisa. Nesse momento, Flash solicita a Blast que revele tudo o que ele sabe sobre God, e que não há razão para continuar escondendo informações, e ainda tem a audácia de ameaçar o Blast falando que ele vai usar todos os métodos disponíveis para fazê-lo abrir o bico, e ainda fala que dessa vez serão 2 contra 1. Mas Saitama tira o dele da reta e diz que não é para envolvê-lo nessa história. Blast retruca dizendo para Flash que ali tem alguém muito ansioso e questiona se ele sabe a relação que existe entre a Vila Ninja e God. Flash fica intrigado com a fala de Blast e Blast completa dizendo que veio para a sede da Associação de Heróis com o intuito de avisar que o líder da Vila Ninja voltou e já começou a agir. E também fala que o Flash precisa ter muito cuidado. Nesse momento, o mangá corta para mostrar Sonic, que está no seu esconderijo passando gelo na cabeça, após mais uma derrota contra Saitama. Sonic sente a presença de pessoas escondidas e pede para elas se revelarem. E então surgem 2 ninjas que haviam convidado Sonic para participar da Associação de Monstros. Esses 2 ninjas queriam eliminar Sonic, porém são impedidos pelos ninjas celestiais. Um grupo de ninjas formado por assassinos altamente treinados desde a infância e que viviam na Vila Ninja. Em seguida, vão aparecendo vários ninjas com nomes bastante redundantes. Sonic fica surpreso com a reunião desses ninjas, pois na Vila Ninja era proibido haver relações de amizade entre os membros. Então, um dos ninjas celestiais explica que após a destruição da Vila Ninja, eles mudaram o jeito de pensar, e eles se reuniram em segredo, aguardando o retorno de Void, que havia acabado de despertar.
Então é mostrada uma imagem de Void, numa versão monstrificada, que é bem parecida com a versão da webcomic. E é revelado que Void é o fundador da Vila Ninja e que ele ficou adormecido em uma cápsula de recuperação por 15 anos, após perder a consciência ao ser derrotado em uma luta feroz contra Blast. Após isso, o Ninja Celestial afirma que o plano deles é inicialmente eliminar Flash e depois executar Blast publicamente. E que após isso eles não terão mais inimigos e eles serão capazes de dominar o mundo com suas técnicas ninja. Após isso, os Ninjas Celestiais propõem que Sonic arme uma emboscada para poder eliminar Flash. Então, o mangá volta para a sede da Associação de Heróis. E o Flash fala que viu Void numa cápsula de recuperação lá na Vila Ninja. E fala também que ao lado de Void havia um cubo de God. E que a aparência de Void não era de humano. Flash revela que essas memórias haviam sumido de sua cabeça e só depois haviam retornado, e achava que isso tinha alguma relação com God. E finaliza perguntando se o verdadeiro propósito da Vila Ninja era criar lacaios para God. E Blast responde que sim, Void treinava os ninjas e os selecionava de acordo com suas aptidões para se tornarem lacaios de God. E Blast diz que não sabe exatamente o que está acontecendo, mas lhe dá arrepio só de pensar em Flash como lacaio de God. E fala também que Void, de alguma maneira, enquanto se recuperava, conseguiu juntar ninjas de elite e formar uma organização secreta, chamada Ninjas Celestiais. E diz que talvez Void tente entrar em contato com Flash ou com Sonic, mas que não é para Flash tentar enfrentar Void sozinho. E Flash questiona se Blast acha que ele não é capaz de lidar sozinho com Void. Mas Blast explica que é ele que deve pôr um fim nisso tudo. Então, Flash tenta mascarar as suas reais intenções, dizendo que procurou Blast apenas para saber quem foi o responsável por fazer tudo aquilo com ele e com as outras pessoas que viviam na Vila Ninja. E o Ninja Louro conclui que queria ficar em paz e que após a destruição da Vila Ninja não se importava mais com o que iria acontecer. Porém, Blast não consegue identificar se Flash falou a verdade. E em pensamento, Blast deduz que é possível que a falta de cooperação de Flash possa ser resquícios dos ensinamentos da Vila Ninja. E ao escutar a conversa, o Saitama descobriu que o Flash era da mesma vila que o Sonic. E Saitama declara que agora faz sentido, pois o Flash e o Sonic estão no mesmo nível. E ao ouvir isso, o Flash fica indignado, chamando Saitama de idiota e dizendo que não está no mesmo nível que o Sonic. Então, o Saitama meio que concorda com o Flash, dizendo que o Sonic, ao ser derrubado no chão, foi enterrado mais fundo que o Flash. Mas o Flash não fica satisfeito com esse parâmetro usado por Saitama. E após refletir sobre o assunto, Flash entende a maneira de pensar de Saitama, uma vez que o Careca já derrotou o Sonic, e também já derrotou Garou. Mas o Garou derrotou o Esperma Platinado, que por sua vez derrotou o Flash. E o Ninja Louro diz que irá explicar a relação de força que existe entre ele e o Sonic, mas o Saitama diz que se a explicação for demorar, não vai querer saber de nada. E assim acaba a terceira versão do capítulo 195 do mangá. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Escreva nos comentários o que você achou desse redraw. Na sua opinião, esse redesenho do arco ninja é realmente necessário? Aproveite e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Curtiu o vídeo? Então capriche no like e inscreva-se no canal.